nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos recuou e disse que vai limitar as taxas recíprocas a 10% por um prazo de 90 dias. Agora a gente vai repercutir os impactos dessa guerra comercial, especialmente entre Estados Unidos e China, no agronegócio brasileiro, com diferentes analistas. Como devem se comportar os mercados da soja e carnes, dois dos principais produtos afetados pelas barreiras impostas aos norte-americanos? Então, a gente convida vocês agora para ver a análise de Fernando Iglesias, da Safras e Mercado, diante de mais um dia conturbado. Bom, o mercado mundial convive com dias de muitas incertezas, muitas instabilidades. Hoje, por exemplo, foi um dia de extremo nervosismo quando nós olhamos para a situação dos mercados ao redor do mundo. O que se percebe é que as decisões tomadas por Donald Trump, elas têm afetado, têm escalado sobre os principais mercados ao redor do mundo. Basta nós observarmos o comportamento do dólar durante o dia. O dólar chegou a bater 6,10 no início antes, do anúncio de suspensão das tarifas ali por 90 dias em relação aos principais pares dos Estados Unidos, com exceção da China. A China decidiu retalhar, isso abriu um mercado de uma maneira muito agressiva, muito nervosa, e o resultado dessa decisão do Trump em remover essas tarifas recíprocas por um prazo de 90 dias, ele acabou movimentando, ele gerou alta das bolsas, gerou valorização do real, aqui que voltou a trabalhar próximo da linha dos 5,80. Então a movimentação foi muito agressiva no decorrer do dia. O nervosismo está muito presente no mercado nessas últimas semanas de uma guerra comercial cada vez mais contundente. Tá? Em relação ao nosso setor carnes, a expectativa é que o Brasil realmente se torne uma das prioridades na aquisição de carnes por parte da China, ganhando mercado aí em relação aos Estados Unidos, principalmente em relação à carne suína. Carne de frango vai ter ganhos de mercado também, assim como a carne bovina. A carne bovina ela vai ganhar fatias do mercado chinês menores do que as demais por um simples motivo. Os cortes que os Estados Unidos costumam exportar com destino ao mercado chinês são cortes de maior valor agregado. Quem mais preenche esses requisitos, esse papel de exportar esse tipo de proteína para o mercado chinês é a Austrália. Então a Austrália realmente deve ser a grande beneficiada em um primeiro momento em relação a essa ausência dos Estados Unidos, enquanto o Brasil pode sim se beneficiar, mas de uma maneira um pouco menos agressiva. Para a carne suína, sim, o Brasil ganha competitividade, ganha atração em relação ao mercado norte-americano, tanto que o Safras e Mercado revisou suas estimativas de exportação de carne suína, chegando aí a quase 1,4 milhão de toneladas, um crescimento de 8% quando nós comparamos aí a igual período do ano passado. O Brasil ele se notabiliza no mercado global como uma alternativa às commodities dos Estados Unidos. Os parceiros comerciais norte-americanos que optaram por retaliação vão acabar aí recorrendo ao Brasil para o fornecimento de commodities. Isso é bastante compreensível. O Brasil pode ter, em primeira instância, ganhos em função disso, mas o que realmente preocupa em toda essa situação, em toda essa dinâmica de mercado, é que quando nós observamos no médio e no longo prazo, as economias vão acabar sendo prejudicadas em função disso. Inflação é uma tendência muito clara desse movimento de elevação tarifária ao redor do mundo. Depois disso, a própria atividade econômica pode travar, podemos ter aí um quadro de recessão econômica ao redor do mundo. Tá? No curtíssimo prazo, realmente, o Brasil parece ser o grande beneficiado quando olhamos aí para a exportação de commodities. Porém, para os segmentos industriais do Brasil, que dependem de importação para manter os parques fabris trabalhando, esse quadro é muito mais complexo, é muito mais complicado, pensando simplesmente em questões aí que envolvem todas as dificuldades em torno da importação. Então, o câmbio, a aversão ao risco que gera a desvalorização do real e das outras moedas dos países emergentes é uma preocupação que precisa estar no nosso radar, que vai encarecendo o custo de produção ao longo da economia brasileira. Tá? Então, exportações de commodities do setor carnes, elas devem sim se beneficiar dessa disputa comercial, mas de qualquer forma temos que estar atentos
aos desdobramentos de médio e longo prazo também, que em caso aí de uma guerra comercial mais agressiva, mais contundente, realmente podemos ter dificuldades grandes quando nós olhamos para a atividade econômica, para o crescimento econômico ao redor do mundo.